Olá, Thaís, José, vocês estão me ouvindo bem? O som tá claro? Dá uma confirmada para mim, por gentileza. Bom, sim, ótimo, eu acredito que é pelo som, né? Que bom. Bom estar aqui. Não sei como é que tá o tempo aí em Campo Grande, mas aqui tá friozinho, um friozinho muito gostoso e uma chuva tremenda, todo dia chovendo. Fazia muito tempo que eu não via isso. Tá dando para se divertir bastante com essa chuva, sim. Mas vamos conversar um pouco sobre, né? Sobre as coisas do Senhor que são bem mais gostosas também. Hoje eu separei para conversar com vocês sobre essa questão chamada a corrida. Quando eu penso em corrida, eu penso em realmente correr, né? E eu tenho muitas saudades de fazer isso, mas existe a nossa corrida, né? A nossa corrida espiritual, que ela acontece à medida da nossa caminhada. Então eu queria começar lendo com você essa passagem que está ali em 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 27, que fala sobre essa questão da corrida. E ali diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa é uma passagem... Olá, Thaís. Mel, tudo bem com você? É uma passagem que eu gosto muito porque ela fala do começo, do meio e do fim, né? Vamos dizer assim, é a fotografia completa da nossa caminhada com Deus. E nós precisamos sempre ter isso em mente, porque senão muitas vezes a gente pode se prender em métodos, se prender em jeitinhos, se prender num começo e nunca, né? Assim, não é que nunca, mas ter uma dificuldade para amadurecer e chegar realmente no objetivo final. Então nós precisamos ter isso em mente, ter na nossa consciência que a partir do momento que nós temos essa corrida a fazer, nós precisamos estar com o nosso olhar no prêmio, mas nós precisamos fazer todo o possível para preparar, para agir, para acontecer, para futuramente chegar lá, né? E essa passagem bíblica fala exatamente sobre isso, porque ele fala sobre a questão do alcançar o prêmio, fala sobre a questão de um treinamento rigoroso, fala do nosso prêmio, que é uma coroa que dura para sempre, né? E fala até dos percursos pelo qual esse treinamento rigoroso acaba passando. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse sentido. Porque quando é que se inicia essa nossa corrida? Ela se inicia a partir da nossa salvação. Se em algum momento da sua vida você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você iniciou essa corrida. Você faz parte desse time e você vai ter uma chegada eventual, né? Mas para você ter uma chegada lá na frente, para você receber o seu prêmio dessa corrida, você precisa prosseguir, você precisa caminhar, ultrapassar, né, tantas situações que nós vivemos
coisas que nós esperamos, de situações inesperadas, de às vezes dificuldades, mas nós precisamos passar por tudo isso de uma maneira bem feita. Nós precisamos estar muito bem ligados no Espírito Santo, muito bem ligados no Senhor, muito bem ligados no papel que nós desempenhamos na nossa própria vida espiritual. Porque é muito fácil, às vezes, a gente iniciar essa caminhada com o Senhor, né? E relegar, às vezes, a igreja, relegar aos irmãos, relegar aos cultos a responsabilidade da nossa caminhada. E não é assim. A responsabilidade, ela é nossa. E essa responsabilidade, ela vai resbalar exatamente nas nossas atitudes, né? Então, para que nós possamos chegar no objetivo, nós temos que fazer parte, temos que nos responsabilizar, temos que fazer essa caminhada com excelência, né? Não é uma caminhada de qualquer jeito, não é algo de, né, vou fazer o mínimo possível, não. Eu preciso desempenhar minha caminhada com o Senhor com excelência, no meu melhor possível. E o que eu acho interessante é, para fazer isso, muitas vezes nós precisamos o quê? Não só mudar as nossas atitudes, como diz ali, mas mudar também a nossa forma de pensar. Por quê? Porque se eu estou pensando em corrida, eu estou pensando também numa questão de competição, e a competição, ela não deixa de ser, pelo menos na tradução do grego, uma agonia. E essa corrida, às vezes, ela gera uma agonia dentro de nós, não só nas questões físicas, como às vezes nas questões espirituais. Mas isso não é razão para impedir essa corrida de acontecer. Não é razão para nós ficarmos preguiçosos ou esmorecermos mediante o desânimo. Porque as dificuldades, elas aumentam muitas vezes, né? Como numa corrida, você está correndo, por exemplo, num terreno plano, é uma situação. Quando você pega para correr uma subida, é um outro tipo de esforço. Numa descida, é outro esforço. A cada momento da corrida, é necessário um esforço físico, são músculos diferenciados que acabam sendo exigidos mais ou menos, né? E o corpo todo, como um todo, sofre nessa situação. Então, a nossa caminhada com Deus é muito assim. Existem momentos que algumas das nossas características são mais testadas, menos testadas, mais exigidas, menos exigidas, mas no total, como um total, nós precisamos fazer tudo com excelência. Então, o que eu coloquei ali foi assim, nunca foi plano de Deus para todas as manhãs o levita, ao acordar, ele acordar e dizer assim, nossa, preciso ir dar uma louvadinha ali, mas quer saber, só mais um instantinho, só mais um minutinho, porque muitas vezes é isso que a gente faz no caminhar com Deus, né? É aquele momento na nossa manhã que você está com uma preguiça louca, você não quer acordar, você quer dormir mais um instantinho, e esse instantinho nunca é um instantinho. Você perde a noção e quando você vê já é meio da manhã. Na nossa caminhada com Deus as coisas podem acontecer assim também. De a gente achar que não, eu vou deixar para fazer mais tarde. Não, eu vou protelar isso aqui para quando eu tiver mais experiência, ou para quando eu estiver mais descansado, ou para quando eu tiver condições, ou para quando eu me sentir mais fortalecido, e de ou em ou, a gente vai levantando e levantando desculpas em cima de desculpas para não fazer a nossa corrida com excelência, né? E desculpas nós conseguimos achar para tudo nessa vida, até mesmo para não nos responsabilizar e responsabilizar qualquer outro, né?
é muito mais fácil eu dizer que a culpa é do outro do que a culpa é minha. Então, às vezes, nós passamos para os outros a responsabilidade dessa nossa corrida espiritual com o Senhor. Então, hoje eu gostaria que você refletisse sobre isso e você tivesse a coragem de assumir a sua responsabilidade na sua corrida juntamente com o Espírito Santo. Então, o que a palavra de Deus nos fala nesse sentido, né? O que nós precisamos ofertar? Diz lá em Romanos 12:1, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso serve de um alerta para nós. As nossas ofertas, vamos colocar dessa forma, elas não estão simplesmente naquilo que nós tiramos do nosso bolso. A nossa oferta é a nossa própria vida ao Senhor, entre outras coisas. E dentro dessa nossa oferta, nós colocamos a nós mesmos como um sacrifício ao Senhor, né? O nosso culto ao Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. E nesse sentido, às vezes nós precisamos tomar cuidado, porque eu já vi muitas pessoas, às vezes, não, olha, eu vou ofertar na casa de Deus, né? Eu vou lá entregar os meus dízimos, as minhas ofertas, ou eu deposito meus dízimos e minhas ofertas, e tá bom, Deus vai me abençoar, porque existe uma regra aí, bíblica, que Deus abençoa aquele que dizima. Mas eu não oro, eu não vou no culto, não assisto culto. Isso não funciona. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, o nosso caminhar com o Senhor, ela vamos colocar assim, é como uma mão com vários dedos. Cada dedo tem uma função nessa mão. E dentro da nossa caminhada, cada pedacinho do nosso corpo, cada pedacinho do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso pensamento, ele tem uma influência e uma ação na nossa caminhada. Então, nós precisamos observar aonde estamos acertando com excelência e aonde estamos deixando a desejar. Para quê? Para assumir a responsabilidade e fazer a mudança acontecer. Porque, olha, muitas vezes nós criamos os obstáculos para nós mesmos. Isso é fato. A vida, muitas vezes, ela nos traz dificuldades, né? Que eu chamo de desafios. Os desafios, eles acontecem, eles aparecem para nos desafiar, para nos melhorar, para fazer com que a gente consiga subir mais um degrau nessa caminhada com o Senhor, para nos fortalecer ainda mais, para nos mostrar que nós somos capazes, porque é o Espírito Santo de Deus, ele nos transforma, ele muda não somente o nosso interior, como ele muda a nossa forma de ver, a nossa forma de viver e a nossa forma de assumir as responsabilidades e a capacidade de conseguir chegar nesses objetivos, que muitas vezes o Senhor já nos disse há muito tempo. Então, esses obstáculos que a nossa carne traz, que as nossas desculpas trazem, nós precisamos lidar com cada um deles e dizer não para cada um deles. Por quê? Porque quando lá no começo eu falei sobre a questão do preparo, do treinamento difícil, né? Exigente, nós realmente temos um treinamento rígido para chegar. Não é fácil. Não é somente aceitar ao Senhor, não é somente aceitar a Jesus como Senhor. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Nós precisamos ter as evidências dos frutos do Espírito Santo na nossa vida, que é mudança de caráter. E para que essas mudanças de caráter venham a acontecer, exige esforço, exige momentos
em que, como diz lá no começo do versículo, eu esmurro o meu próprio corpo, eu digo não àquilo que eu quero, para que aquilo que o Senhor quer em mim se estabeleça e se firme e possa dar frutos. Isso é difícil? É. É impossível? Jamais. Os frutos do Espírito Santo são uma consequência da nossa caminhada. É uma consequência desse preparo, desse treinamento rígido que o Espírito Santo traz na minha vida e na sua vida, para que a gente chegue lá no final da corrida e consiga receber a coroa que está preparado para nós. Então, nesse sentido, é necessário que muitas vezes nós tenhamos essa questão tão complicada que se chama domínio próprio. Por quê? Porque o domínio próprio é algo que, querendo ou não, depende de mim e de você. Não é algo que Deus vai vir na minha vida ou na sua vida e dizer, olha, vai acontecer assim, escolha assar. Não, eu preciso assumir o meu domínio. Eu preciso ter domínio sobre o meu querer, sobre o meu caminhar, sobre as escolhas que eu faço, sobre as ações que eu faço, sobre as palavras que eu falo, sobre os pensamentos que eu tenho. Eu sempre falo aqui, a vida, nós não podemos levar uma vida a vida leva eu. Quem leva a vida somos nós que levamos a nossa vida por nossas escolhas. É o tal do livre-arbítrio. Nós escolhemos e a vida ela se resolve em nós mediante as nossas escolhas, né? É aquela coisa que muitas vezes eu digo assim, não tem como você plantar morango e colher abacaxi. Não tem como você plantar ervas daninhas e colher frutos, bênçãos. Nós precisamos saber como levar a nossa vida e a Bíblia, ela nos ensina a como levar a nossa Bíblia. Mas para isso exige a nossa escolha. E a escolha está aí, domínio próprio. É o ter, né? O olhar no nosso prêmio. E às vezes as pessoas elas querem esse prêmio no agora, no hoje, no agora, né? É a tal da bênção. Eu quero a bênção, eu quero o carro, eu quero ter o carro do ano, eu quero que o Senhor me abençoe para ganhar o carro do shopping, ou eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas o que eu quero que você entenda é, o nosso prêmio, ele não é algo monetário. O nosso prêmio, ele não é algo que nós possamos apalpar. Ele é a coroa que está lá na frente. Para que esse prêmio nós tenhamos, a gente consiga alcançá-lo, nós precisamos ter o nosso olhar muito bem firme na palavra do Senhor. E lá diz ali em Filipenses, prossigo para o alvo a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coroa que carrega uma mensagem para todos aqueles que a veem. Né? Aonde está o teu olhar nesse momento? Para que prêmio você tem olhado? Né? É engraçado a diferença da igreja à medida do passar dos anos. Eu gosto muito de ler os autores, né, antigos, de 1800, comecinho dos 1900. Quando você começa a ler aqueles autores e você pega os autores que estão escrevendo hoje em dia, existe uma diferença tão gritante em termos de mensagem. Se você pegar os hinos, né? Vamos pegar os hinos antigos também e pegar as músicas que são muitas vezes feitas hoje, que são para louvor e adoração, o conteúdo, existe uma diferença de conteúdo. É como se no passado as pessoas tivessem uma consciência melhor desse prêmio, tivessem uma consciência melhor de que o Deus tem para mim e para você
é algo que está lá na eternidade. Não é o carro, não é a casa, não é a viagem, não, entende? É um olhar diferenciado que nós precisamos começar a nos relembrar. E se nós não conhecíamos até então, eu queria dizer para você, existe realmente uma coroa que o Senhor tem para você, para a sua vida. Não é o carro, não é o dinheiro, não é uma questão monetária, tá? E isso, para que nós sejamos capazes de chegar lá nesse prêmio, nós precisamos usar todos os nossos talentos, toda a nossa energia, todos os nossos dons, com certeza. Como que nós vamos chegar lá? A partir do momento que a gente entre nessa corrida para competir com seriedade. Não podemos ter atitudes levianas, não podemos deixar para depois, não podemos... Eu tenho uma situação há muitos anos atrás que aconteceu comigo, que uma pessoa virou para mim e disse assim, olha, eu não posso agora, porque eu não posso orar agora porque eu estou muito cansada, eu orei demais essa madrugada. Querido, orar não cansa ninguém, porque quem renova as nossas forças é o Espírito Santo. Então nós não podemos usar certas desculpas, religiosas para justificar a nossa preguiça, a nossa falta de interesse, a nossa falta de compromisso. Nós cansamos de ver na Bíblia de que a nossa prioridade, a primeira coisa que precisa estar em destaque na nossa vida é o Senhor. Então, não é deixar Deus para depois, não é deixar Deus para o domingo, é caminhar com o Senhor diariamente, sendo Ele a nossa prioridade. Ter seriedade na nossa caminhada, saber aonde que nós queremos chegar, e esse chegar é lá, no alvo que Ele estabeleceu para mim e para você. É não se iludir. Quantas pessoas estão se iludindo hoje em dia, Eu acho que talvez... Eu acho que eu tenho coragem de dizer que a maior ilusão hoje, do meu ponto de vista, é essa pregação barata de que Deus é amor e porque Ele é amor você pode fazer qualquer coisa. De que Deus é obrigado a te dar o que você quer. Esse raciocínio é um raciocínio que diminui o tamanho de Deus, deixa Ele tão pequenininho, deixa Ele tão obrigado às suas vontades. E, na verdade, quem precisa fazer a vontade de alguém é nós que precisamos fazer a vontade do Senhor, e não o contrário. Mas nesse passar do tempo, dos tempos, eu acho que algumas coisas se perderam, e uma das questões que acabaram meio que se perdendo é exatamente isso, que o ser humano, em geral, acabou colocando o Senhor na cadeirinha do Aladim, da lâmpada mágica, aonde você pede e Ele te obedece. E não é assim que as coisas funcionam. Para nós caminharmos com o Senhor, nós precisamos realmente mudar a nossa forma de ser, E eu coloquei esse versículo ali, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Quando o Senhor nos chama, quando nós escolhemos, vamos colocar assim, quando nós escolhemos caminhar com o Senhor, não existe mais ou menos, não existe meio termo. Eu acho que o caminhar com Deus é uma escolha definitiva, é uma escolha racional, é um compromisso completo, aonde não existe momento para choramingos, não existe momentos para olhar para trás e dizer, nossa, lá atrás era melhor, que nem o povo fez no Egito. Ah, mas lá no Egito eu tinha assim, eu tinha assado.
A partir do momento que você escolheu caminhar com o Senhor, esquece o que ficou para trás. Vamos para frente. E mesmo na nossa caminhada de tempos, né, tempo de caminhada com o Senhor, tempo dessa corrida, existem momentos que são melhores, outros que não são, momentos que são, vamos colocar assim, que a vitória é certa, outros que a luta aconteceu, né? Ou até de repente você pode olhar e dizer que ainda está acontecendo. E eu quero dizer para você, você precisa avançar, você precisa chegar lá na frente. Então não perca tempo, não perca tempo olhando para trás, não perca tempo olhando para o chão, não perca tempo olhando para as minúcias. Perca tempo, que o teu tempo seja 100% perdido olhando para o Senhor. Que seja um tempo que você olhe para Ele e você consiga marchar, você consiga caminhar, você consiga correr com a sua cabeça erguida. Por quê? Porque é Ele que vem e te abençoa para chegar no alvo. Nós não podemos perder tempo com essas questões de meu Deus isso, meu Deus aquilo, aquilo, por que daquilo, por que isso? Gente, me perdoe. A caminhada com Deus é muito séria para nós tentarmos entender as decisões do Senhor. Nos compete, na verdade, obedecer. Nos compete aceitar aquilo que o Senhor está fazendo. Se você está passando por um desafio difícil, eu digo para você, por pior, por mais dificultoso que seja esse desafio, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo do Senhor vai te fortalecer a tal ponto que você vai conseguir ultrapassar. E o teu interior, o teu intelecto vai melhorar. Nós sempre saímos melhor de todos os desafios, porque nós crescemos com eles, nós amadurecemos com eles. Mas para isso nós precisamos perseverar. Então veja lá, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não morra na praia, por favor. Mantenha a tua corrida, fica firme, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, sejam boas ou sejam más. Nós precisamos perseverar. E aí vem o que? A nossa força, ela vem da disciplina. Por isso, o treinamento rígido. Por isso, o domínio próprio. Porque quando nós mantemos a disciplina, nós temos o domínio próprio, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa moral, o nosso apetite, as nossas emoções, a nossa fala, nós organizamos as nossas prioridades. Então, a nossa vida, ela fica assim redondinha, para que o Espírito Santo caminhe conosco nessa corrida e vá trazendo as nossas bênçãos e as nossas vitórias rapidamente. Por quê? Porque quando nós terminarmos essa corrida, né? Diz lá em Tiago, feliz é o homem que persevera na provação, no desafio, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Olha, eu acredito que essa promessa, né? Ela fecha com chave de ouro a nossa caminhada com o Senhor. E eu queria dizer para você, lembre todos os teus dias desse versículo, que você precisa perseverar. Não importa a provação, não importa o desafio. Deus é contigo, Ele te abençoa, Ele te fortalece, Ele traz nas tuas mãos os instrumentos para que você possa superar o que estiver acontecendo. Mas para isso é preciso uma vida de disciplina, é uma vida
firme com o Senhor, aonde você tenha o domínio próprio das tuas escolhas e que você escolha o correto, você escolha aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Que Deus te abençoe. Foi muito bom. Vamos ver aqui, ó, quem que tá agora, que eu vou olhar direitinho ali, ó. Rosângela, a Niceia, a Thaís, a Jennifer. Ó, que legal que vocês estão aqui. Um beijo grande para vocês. Que Deus abençoe a cada uma. Ali a Thaís também. Que vocês possam refletir nessa palavra e que o Espírito Santo possa transformar a tua forma de pensar de acordo com a palavra dele. Que Deus te abençoe, ó. Um beijo para você.